dicas milenares de prosperidade. Todos nós temos um sem número de necessidades para satisfazer, outros sem números de ambições, de desejos e sonhos a realizar. Para isso, dependemos muito de ter dinheiro, mas o temos na quantia suficiente. Sabemos ganhar, administrar e manter o que conseguimos ganhar? Somos indivíduos prósperos? E agora, a pergunta mais capciosa. Você deseja tornar-se uma pessoa próspera e para isso dispõe-se a informar-se, a aprimorar-se, trocando seus hábitos equivocados? Se assim for, esse apanhado de sabedoria milenar que disponibilizo agora é para você. Veremos a seguir ensinamentos muito simples e muito antigos sobre como eliminar o drama das dívidas, da carteira vazia e de todas as suas dramáticas consequências, que foram extraídos do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que você deve ler e pelo qual vai se apaixonar. Nos preâmbulos, ele diz que sucesso quer dizer realizações obtidas com o resultado de nossos próprios esforços e aptidões. Também diz que uma preparação adequada é a chave para o sucesso. Diz ainda que nossos atos podem ser tão criteriosos quanto nossos pensamentos. Então, precisaremos nos observar quanto a isso também. Assim fica muito claro que com um bom planejamento, uma boa preparação e uma excelente dedicação, colocamos nossa vida financeira em franco progresso. Testemunho do herói de uma das histórias relatadas. Achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que ganhasse. E assim fará você. Pague a você em primeiro lugar. Uma parte de tudo que eu ganhar pertence a mim. Digam isso pela manhã, assim que acordarem, à tarde, à noite, em todas as horas do dia. Digam isso a si mesmos, até que as palavras se transformem em letras de fogo gravadas no céu. Impregnem-se com a ideia, ocupem toda a alma com este pensamento e assim assimilem tudo que lhes pareça sábio. Separem não menos de 1/10 e economizem. Façam todas as despesas necessárias, mas poupem primeiro essa pequena cota. Cedo vão experimentar a deliciosa sensação de um tesouro cuja posse cada um de vocês tem legitimamente condições de reivindicar. Quanto mais ele crescer, mais se verão estimulados. Vibrarão com uma nova alegria de viver. Encararão a possibilidade de maiores esforços para ganharem mais, pois não estarão reservando sobre os lucros maiores a mesma porcentagem? Aprendam, portanto, a fazer com que seu tesouro trabalhe para vocês. Tornem-no seu escravo. Você deve ler as histórias todas, são muito atraentes. Enquanto as lê, lembre-se, uma parte de todos os seus ganhos pertence exclusivamente a você. Agora, vamos ver as 7 soluções para a falta de dinheiro. As riquezas são resultado de sabedoria. Quem tem dinheiro sabe ganhá-lo e qualquer um pode aprender a fazê-lo. Vamos ver como. 1. Comece a fazer seu dinheiro crescer poupando 10% de tudo que ganhar. Essa parte é sua por direito, para você construir a sua riqueza e aplicar em bens estáveis. Todas as suas despesas devem estar contidas nos outros 90%. Lembre-se, dinheiro atrai dinheiro. Nunca deixe a sua carteira vazia.
2. Controle os gastos. As despesas necessárias sempre crescem e igualam-se ao que você ganha. É preciso pôr um fim nessa tendência. E mais, sempre haverá gastos que podem ser eliminados. Cancele-os. É imprescindível construir um orçamento para as despesas, porque é também imprescindível não tocar nos 10%. O orçamento protege os 10% e sempre reforça o excelente propósito da economia. 3. Multiplique seus rendimentos. Não basta apenas guardar, é preciso investir, fazer crescer. 4. Proteja a sua poupança contra a perda. A reserva deve ser bem guardada e protegida. É bem prudente aprender a proteger as pequenas reservas, assim saberá proteger as grandes quando vierem. Aprendendo a garantir a segurança do capital aplicado, evita-se o castigo do risco, a perda. Estudar bastante antes de investir. Não se deixe enganar pelo desejo de fazer fortuna rapidamente. Se for emprestar, certifique-se da capacidade de pagar do pagador. Avaliar bem o tipo de negócio ou quem é o candidato a sócio, se for o caso. Consultar os experts e seguir seus conselhos para proteger o capital. 5. Fazer do lar um investimento lucrativo. Viver com 90% e empregar os 10% em investimento lucrativo e dar à família moradia adequada. Tendo uma reserva, é fácil começar a construir, fazer um financiamento. Muitas bênçãos recaem sobre o homem que tem sua própria casa. O próprio teto traz orgulho, tranquilidade, satisfação e ânimo. Os familiares pensarão e falarão coisas boas a seu respeito. 6. Ser previdente. Assegurando uma renda para o futuro. Planejar investimentos ou provisão que dure para os dias futuros. Investir em imóveis, em seguros privados, fazer investimentos financeiros, etc. Sempre é bom, antes, consultar os entendidos. 7. Aumente sua capacidade para ganhar. Veja os requisitos vitais para isso. 1. Desejo de ganhar mais. Além da capacidade de ganhar, um desejo pequeno, simples, mas definido é melhor do que muitos grandes e confusos. 2. Querer ganhar mais leva a maior interesse no trabalho, no aperfeiçoamento das habilidades, a maior concentração nas tarefas e a ter mais persistência e esforço, aumentando e melhorando a produção. E 3. Buscar aprender mais habilidades. Faz mudar e aperfeiçoar os negócios, aumenta a eficiência e qualidade, não nos deixa ficar parados no tempo. Assim, a 7ª solução para a falta de dinheiro é cultivar as próprias aptidões, estudar e somar conhecimento, tornar-se mais habilidoso e agir sempre respeitando a si mesmo. Dessa forma, adquirirá autoconfiança para realizar seus mais acalentados desejos. Há abundância para todos, muito mais do que cada um possa sonhar. Praticar e ensinar essas verdades nos faz prosperar e enriquecer continuamente, como é de nosso direito. Agora vamos ver resoluções que uma pessoa honrada deve tomar se respeita a si mesmo. 1. Pagar suas dívidas pontualmente e evitar fazer as que não poderá pagar. 2. Cuidar bem da família, para que essa possa pensar e falar bem de você. 3. Fazer testamento para uma divisão justa de seus bens. 4. Ter compaixão dos que sofrem e ajudá-los como puder. 5. Ter atenção com os que lhe querem bem. Agora vamos ver como atrair a boa sorte.
Ter boa sorte é um desejo universal, e ela virá com ações boas, dignas de recompensa, com persistência, enfrentando as intempéries quando estas chegam. Não espere a sorte em jogos, os quais sempre foram criados para beneficiar o dono da banca. E, após uma venturosa transação, sempre haverá uma justa recompensa. Fechar imediatamente um negócio quando achar que ele não vale a pena. Aproveitar oportunidades é dar o primeiro passo para uma sólida posição. Com trabalho e esforço, elas geram fortuna. As oportunidades chegam para os homens de ação, e a ação os conduzirá ao encontro do sucesso que desejam. Destrua o hábito de procrastinar, não desprezando oportunidades quando elas aparecem. Elas surgem para todos os homens, mas passam. Alguns se agarram a elas e se direcionam para a realização de seus desejos mais profundos, mas a maioria hesita, falha e fica para trás. A boa sorte segue de perto as oportunidades e raramente chega de outro modo. Quais são as 5 leis da abundância? Todos temos sonhos e desejos de prosperar, pois aqui na Terra sucesso costuma significar dinheiro. Mas apesar de a maioria ter seus trabalhos e empregos, não consegue enriquecer e fica vivendo uma vida de escravos, sem ter acesso às melhores coisas da vida terrena, a tudo que o dinheiro pode fornecer. Mas é preciso lembrar que o dinheiro é abundante para aqueles que compreendem as leis simples que governam sua aquisição e que são as mesmas desde o início dos tempos. São elas: 1. O dinheiro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. 2. O dinheiro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como os flocos de algodão no campo. 3. O dinheiro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. 4. O dinheiro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado ou que não conta com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. E 5. O dinheiro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos a conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investir. E agora algumas considerações importantes. Todos podemos prosperar conhecendo e aplicando essas leis. As ações sensatas que temos acompanham-nos através da vida para nos dar prazer e ajudar-nos. Do mesmo modo, nossas ações insensatas nos seguem para nos causar prejuízos e atormentar-nos, e não podem ser esquecidas. Na primeira fila dos dissabores que nos perseguem estão as recordações das coisas que devíamos ter feito, das oportunidades que vieram até nós apenas para testemunhar nosso pouco caso. Na força de nossos próprios desejos, acha-se um poder mágico. Guiando esse poder com o conhecimento das 5 leis do dinheiro, atingiremos a realização que buscamos. O dinheiro traz para o seu possuidor a responsabilidade e uma nova maneira de agir com os companheiros. Traz o medo de perdê-lo até de ser enganado. Traz uma sensação de poder e disponibilidade para praticar o bem.
Pode ainda fazer com que suas melhores intenções lhe arranjem belas dificuldades. Se deseja ajudar um amigo, faça-o, mas de modo que os fardos dele não sejam colocados sobre os seus ombros. É fácil emprestar. Se você concede um empréstimo incessado, ele tem poucas chances de voltar para o seu bolso. É uma coisa boa socorrer os que estão em apuros, ajudar aqueles a quem o destino tem reservado contrariedades pesadas, prestar assistência aos que estão começando para que eles possam progredir e tornarem-se cidadãos de valor. Mas tudo deve ser propiciado com sensatez. É melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. Isso se cabe tanto a quem perde quanto a quem empresta dinheiro. O desejo e a necessidade humana por proteção é algo real. São inerentes à raça humana. Antigamente erguiam-se muralhas para protegerem as cidades e seus tesouros. Em nossos dias, atrás das muralhas dos seguros, contas de poupança e investimentos confiáveis, podemos nos resguardar contra tragédias inesperadas que podem entrar em qualquer porta e ficar diante de qualquer lareira. Não temos condições de ficar sem uma proteção adequada. Aquele que gasta mais do que ganha está semeando os ventos da autoindulgência, naturalmente desnecessária, de onde pode estar certo de que colherá turbilhões de problemas e humilhação. Passos além das posses resultam nisso. Não podendo usar os próprios ganhos para viver e ao mesmo tempo pagar dívidas, os credores começarão a procurar pelo pagamento e a vida torna-se miserável. Como pode chamar a si mesmo um homem livre quando sua própria fraqueza o trouxe à condição em que se acha? Se um homem tem dentro de si a alma de um escravo, não é exatamente nisso que se transforma, não obstante seu nascimento, assim como a água procura o seu nível. Se um homem tem dentro dele a alma de um cidadão livre, não se tornará respeitado e honrado em sua própria cidade, a despeito de seu infortúnio. Se alguém tem a alma de um homem livre, deve manter-se à parte dos escravos. Você tem vontade de saldar as dívidas? Sim, tenho vontade, mas não vejo como. Se deixar que os anos passem sem fazer qualquer esforço para pagar, então você tem a desprezível alma de um escravo. O mesmo pode ser dito do homem que não respeita a si mesmo, e ninguém pode respeitar a si mesmo se não paga honestamente as suas dívidas. Suas dívidas são os seus inimigos que o puseram para correr da abundância. Minhas dívidas eram os meus inimigos, mas os homens a quem pedira emprestado eram meus amigos, pois tinham confiado e acreditado em mim. Descobrimos a pista para a abundância porque a alma de um homem livre olha a vida como uma série de problemas por resolver e os resolve, enquanto a alma de um escravo não se liberta da eterna lamúria. Que posso fazer se não passo de um escravo? Mas lembre-se, agora vamos ver o plano para pagar dívidas e garantir prosperidade, descrito nas 5 tabuinhas de argila achadas nas escavações feitas na Mesopotâmia no século XX. 1. Poupar 10% do que ganhar para atingir seus objetivos. Isto é um sinal de que tem em seu coração amor pela família e lealdade para com o rei. 2. Reservar 20% para pagar as dívidas, dividindo-os igualmente entre os credores. 3. Reservar 70% para todas as despesas. 4. Guardar os 10% e reservar os 20% para pagar as dívidas.
Isso vai apresentando resultados como relaxamento, contentamento, orgulho por estar poupando, prosperando e também reduzindo o endividamento, o que vai gerando satisfação também nos credores. 5. O plano transforma um ex-escravo em um honrado cidadão. Dívidas pagas e poupança gorda. A garantia de progresso e satisfação. Em seu depoimento ao professor responsável pela expedição científica às ruínas da Babilônia, que esperava a tradução das 5 tabuinhas de argila, o tradutor, extremamente satisfeito, relatou ter equilibrado suas péssimas condições financeiras, saldando suas dívidas e poupando dinheiro, simplesmente aplicando as lições milenares gravadas nas 5 tabuinhas. Agora, os conselhos. Ninguém prospera usando de malandragem. O trabalho é um ótimo amigo. Ele nos dá todas as boas coisas que desejamos ter. É melhor tratá-lo como um amigo, aprender a gostar dele. Não se preocupe se seja árduo. Se pensar nisso como uma casa que você constrói, então quem se importa que as vigas sejam pesadas ou que se ache distante o lugar aonde tem de apanhar água para o estuque? Se tiver um emprego, trabalhe o mais arduamente que puder. Mesmo se não for valorizado, não se preocupe. Lembre-se, o trabalho bem feito traz satisfação a quem quer que o tenha realizado e torna o homem melhor. Não trabalhar é uma coisa ruim para qualquer homem. O trabalho o ajuda a recuperar-se dos seus grandes problemas. Não fique grudado muito tempo a seu patrão. Experimente novamente a sensação de ser um homem livre. Haja e obtenha êxito como um homem livre. Decida o que deseja realizar e então o trabalho o ajudará a fazê-lo. O trabalho é a chave secreta para os ciclos da prosperidade. O trabalho atrai muitos amigos que admiram a diligência do trabalhador e o sucesso que isso trouxe. O trabalho traz o respeito, o trabalho traz toda a sorte de coisas boas. Agora vamos ver um pouquinho sobre a Babilônia. A Babilônia era uma cidade glamurosa, com tesouros fabulosos, situada em vale árido, sendo por isso um impressionante exemplo da capacidade do homem para alcançar grandes objetivos, utilizando o que quer que estivesse à disposição. Todos os recursos que sustentavam essa grande cidade foram desenvolvidos pelo homem. Todas as suas riquezas foram por ele produzidas. Os magníficos governantes da Babilônia ganharam um lugar na história por causa de sua sabedoria, espírito de iniciativa e justiça. Seus habitantes não eram meros bárbaros vivendo dentro de suas muralhas protetoras. Eram um povo culto e educado. Até onde, pelo menos, a história escrita pode chegar, eles foram os primeiros engenheiros, os primeiros astrônomos, os primeiros matemáticos, os primeiros financistas e o primeiro povo a ter uma linguagem escrita. A glória da Babilônia desapareceu, mas sua sabedoria foi preservada para nós, gravadas nas tabuinhas de argila, conservadas intactas. E por causa delas, agora você está ouvindo este pequeno resumo de sua sabedoria para a prosperidade, que vai mudar a sua vida para sempre. E se você gostou dessas valiosas dicas, você pode encontrar na descrição desse vídeo um link para baixar gratuitamente o meu e-book. E lembre-se que a sua vida é o seu mais importante projeto, cuide muito bem dela. Por isso, não deixe de ler o livro, porque ele, além de ser realmente apaixonante, é muito instrutivo e bastante inspirador. Muito obrigada pela sua atenção e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo.